Beleza, galera do primeiro ano? Vamos fazer aqui rapidinho uma correção comentada da avaliação de álgebra de vocês, tá? Exercício 1 e 2, interpretação de texto, já comentamos em sala de aula quais as respostas, tá? Vamos continuar fora isso daí. O exercício 3 pedia para resolver a equação produto. Vamos lá, ó. X mais 3, eu vou chamar de função 1, menos 2x mais 14, função 2. Resolvendo separadamente, x mais 3 é igual a zero, portanto x é igual a menos 3. Como este x aqui ele é positivo, então a reta é crescente, sinal positivo e negativo para cima. Resolvendo a função 2, menos 2x mais 14 é igual a zero. Passa o 14 positivo, fica negativo, menos 14 dividido por menos 2, x igual a 7. Como este menos 2x aqui ele é negativo, isso nos indica que é uma função decrescente com os sinais positivo e negativo nesta ordem. Agora vamos lá para o nosso varalzinho. Primeira função, função 1, x menos 3. Tem um zoom aqui, joguei para cá, ó, valores positivos e negativos. A segunda função, x igual a 7, marquei onde é positivo e negativo. Fazendo esta multiplicação, menos vezes mais, menos, mais vezes mais, mais vezes menos, menos. Como ele pediu valores menores do que zero, menor do que zero significa sinais negativos. Esses daqui, ok? Aqui eu acabei não pintando a bolinha, mas como é uma inequação produto, as duas ficam pintadinhas, tá? Perdoem o meu erro. Portanto, a resposta, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 3, ou x menor ou igual a 7, ok? Vamos para a questão 2 aqui, ó. Desculpa, questão 4. Agora uma inequação quociente. Resolvemos da mesma maneira da outra, ok? X menos 6 eu chamo de função 1, 2x mais 1 eu chamo de função 2, resolvo separadamente elas, então menos x mais 6 é igual a zero, passando para o outro lado, menos x igual a menos 6, x é 6 positivo. Como este x ele é negativo, a função é decrescente. Para a função 2, 2x mais 1 é igual a zero, a gente descobre que x é menos meio. Como esse x é positivo, reta crescente. No nosso varalzinho aqui, ó, se atentem, ok? 6 e menos meio. Então, marcando na posição como se fosse uma reguinha mesmo. Ó. 6 aqui, menos meio aqui. Colocando os sinais, positivo, negativo. Fazendo a divisão entre os sinais, ó. Positivo dividido por negativo, negativo. Positivo por positivo, positivo. Negativo por positivo, negativo. Ele pede o quê? Valores maiores ou iguais a zero. Isso nos indica sinais positivos. Portanto, está nesse intervalo aqui, ó, entre o menos meio e o 6. Resposta, x pertencente aos reais, tal que o x ele é maior do que menos meio e menor ou igual a 6. Lembrando que eu não posso colocar o sinal de igual no menos meio, porque é uma inequação quociente. Se eu colocar o menos meio aqui embaixo, significa que 2 vezes menos meio vai dar menos 1 e menos 1 mais 1 é 0. E vai dar porcaria, ok? Não pode ter divisão por zero. Primeiro mandamento da matemática. Nunca dividirás por zero. Amém. Seguindo para as próximas questões, foram dadas 3 funções aqui, ok? E a primeira pedia a f da g de x, ou seja, uma função composta. Dentro da função f, eu vou colocar a função g. Portanto, aqui, ó, onde eu tinha 2 vezes x, vai ficar 2 vezes a função g. Em verdinho aqui, ó, substituir a função g, ok? Então, ficou 2 vezes x ao quadrado, 2 vezes menos 2x, 2 vezes 1. A gente vai resultar em 2x² menos 4x mais 2, menos 3 da função f original, portanto, 2 com menos 3, menos 1. Resposta final, 2x² menos 4x.
menos 1. A função C, o exercício 6 também era uma função composta, só que agora dentro da g eu coloquei a f. Lembrando que a g é uma função do segundo grau, então dentro desse primeiro x ao quadrado eu coloquei a função f, 2x menos 3. Menos duas vezes, de novo, 2x menos 3, e no finalzinho aqui o mais 1 da função g. Resolvendo, aqui ó, você poderia ter feito já direto, ok? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, você encontraria da mesma maneira 4x ao quadrado menos 12x mais 9. Fazendo a distributiva aqui, eu terei menos 4x mais 6, mais 1 da outra função original. Juntando tudo isso, 4x ao quadrado menos 16x mais 16, ok? Exercício 7, pedir a função inversa da f. Escrevi aqui a f para a gente relembrar, ok? Lembrando que f de x e y significam a mesma coisa. Duas maneiras diferentes de escrever a mesma função. Então, y é igual a 2x mais 3. Como é uma inversa, tudo que é x vira y, tudo que é y vira x. X é igual a 2y mais 3, esse mais 3 que estava positivo, eu mudei de lado, ele ficou negativo. E para terminar, o 2 que estava multiplicando y, passou dividindo. Então a inversa de f é x menos 3 sobre 2, ok? O exercício 8 também era uma outra inversa, só que agora a inversa da função h. Então, y é 2x mais 4 sobre 2x menos 1. O que é x vira y, o que é y vira x. Fiz a substituição aqui para vocês, ok? Primeiro passo. O 2y menos 1 que estava dividindo, passou multiplicando, ok? Se ele passou multiplicando, eu terei aqui, ó, x vezes 2y menos 1. Fazendo a distributiva, 2xy menos y. Agora, este 2xy vai mudar de lado e o mais 4 muda de lado. Então, eu tenho menos x, que já permaneceu sem alteração. O 4 mudou de lado, veio negativo. O 2y permaneceu igual, porque não mudou de lado. E o 2x menos y mudou de lado, veio negativo. Próximo passo, coloquei y em evidência. Ó, presta atenção, se eu fizer novamente essa distributiva, eu retorno ao que eu tinha antes, ok? Então, para terminar, esse 2 menos x que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nossa função inversa de h será menos x menos 4 sobre 2 menos x. Beleza? Exercício 9, outra função composta. Dentro da função h, eu estou colocando a função f. Eu marquei as funçõezinhas aqui novamente para vocês, ok? Então, vamos lá, dentro da função h, estou colocando a função f. Dentro deste x aqui, estou colocando a função f, que é 2x menos 3. E aqui embaixo, dentro desse x também, estou colocando novamente a função f. Faz a distributiva normalmente, ok? Então, aqui em cima, eu vou ter 2x menos 3 mais 4, vai sobrar somente 2x mais 1. Fazendo a distributiva, eu tenho 4x menos 6, menos 1. Menos 6 e menos 1, menos 7. Então, temos aqui a nossa função composta h de f de x. E para terminar, a função de múltipla escolha era bem tranquila, certo? Qual o significado de f de k de x? Bom, a gente claramente percebe pelo restante da prova que isso se trata de uma função composta, ok? Valeu, galera, espero ter ajudado.